Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é a Ana, sou estudante da matéria de Recreação e Lazer, aluna da professora Alciane. Vim então apresentar para vocês esse local, que é uma praça próxima da casa da minha mãe, onde eu estou residindo no momento, no interior de São Paulo, cidade de Piracicaba. É uma praça que representa bastante sobre o que é a vivência do lazer no interior de São Paulo, por conta de ser um local onde não tem muitas trilhas, praia, até existem cachoeiras próximas, mas é necessário, né, que a gente se desloque da cidade para ir para esses locais onde há cachoeiras e trilhas. Então essa acaba sendo uma possibilidade de vivência de lazer bem comum no interior de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês um pouco da pracinha, mas antes eu vou contar um pouco sobre as vivências de lazer que a gente encontra aqui. Acho que a principal vivência de lazer é a físico-desportiva, então a gente tem esse espaço onde as pessoas realizam a caminhada, passeio com o cachorro, assim como eu estou agora aqui com a Peteca, a cachorrinha da minha mãe, e a prática do futebol é bem praticada aqui. Existem profissionais de educação física que durante as manhãs de dia de semana estão orientando os alunos nesse espaço, né? Então realizando as atividades físicas aqui. O pessoal também costuma andar bastante de bike por aqui e em relação ao físico desportivo seria mais ou menos isso. É bem comum que as pessoas venham para cá com as suas famílias, então agora há pouco tinha uma família sentada logo ali, então isso configura também um lazer social. Em relação ao lazer cultural, não foi encontrado nada. Assim, uma ideia que eles poderiam ter, por exemplo, seria colocar plaquinhas com os nomes das plantas, porque ali a gente vê, tipo, tem um pé de acerola, aqui tem alguma outra plantinha que o pessoal vai cuidando. A gente percebe lixo bastante, apesar de ter algumas lixeiras inclusas, né, durante o passeio, a gente percebe bastante essa questão do lixo. Uma questão também que a gente percebe nessa plantinha e em alguns outros locais é que existe a prática do lazer manual no sentido da jardinagem, né, da manutenção do espaço. Então, um pouco mais à frente vai ter uma cerca viva, onde é o pessoal da própria rua que faz a manutenção. Em relação ao turístico, aqui não se configura como um local turístico. Piracicaba tem locais turísticos, né, à beira do rio, a Avenida Beira Rio mesmo, onde existem os restaurantes, uma vila gastronômica e no centro histórico, etc. Mas aqui eu escolhi um local próximo de casa e aqui acho que representa bastante. Em relação ao lazer virtual, né, como já foi falado durante a matéria, a maioria das pessoas estão sempre com um celular. Eu mesma venho passear com a cachorra, venho com um foninho de ouvido, então sempre em contato, né, seja com música ou com rede social. Em relação ao aproveitamento do local, o pessoal aproveita bastante. Eu tô num horário, né, domingo, após almoço, tá um dia um pouquinho nublado, então tá vazio o campinho. Mas geralmente tem bastante gente praticando ou jogando futebol, realizando treinos para o futebol. Eu vou realizar então uma caminhada aqui para mostrar a parte da academia de ginástica. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho mais sobre a questão da inclusão e acessibilidade, que acaba sendo bem ruim. O calçamento, ele tá antigo. Essa pracinha deve ter em torno de uns 20 a 30 anos, assim, mas que nunca refizeram o calçamento. Apesar da população ser bem ativa no sentido da manutenção, a gente percebe que tá, assim, mais ali à frente tem uns espaços um pouco mais perigosos e etc. Então, a questão da segurança... não é muito seguro, né? A gente percebe aqui onde eu tô, por exemplo, ó, à noite fica bem escuro, né? Tem alguns postes de iluminação. Esses postes é a prefeitura que realiza a manutenção. Porém, a questão da segurança não é das melhores, assim, né? A população é bem ativa, então tem aqueles grupos onde a população conversa, né? Para tanto acompanhar a movimentação, assim, de pessoas estranhas, uso de drogas e etc. Mas, basicamente, em relação à segurança seria assim. A inclusão e acessibilidade não é muito boa, né? Como já foi falado. A gente percebe, por exemplo, algumas pessoas andando de bike. Basicamente nesse horário é assim. Então aqui existem várias ruas, né? É uma pracinha onde várias ruas se encontram e desembocam nessa pracinha. E eu acho que a maioria das praças, pelo menos em Piracicaba, são assim. E é um tipo de lazer que representa muito sobre o que é o lazer no interior de São Paulo no geral, né? Então aqui, por exemplo, um local onde o calçamento tá bem ruim.
apresentando o risco para idosos. Os idosos caminham aqui de manhã, então nem sempre é muito seguro na questão da acessibilidade. Eu vou apresentar para vocês então a academia que tem aqui nessa pracinha também, e uma plaquinha de prática de orientação, né, de prática de atividade. Aqui é uma construção onde o pessoal guarda os equipamentos e materiais para a prática do futebol e de outras atividades físicas, eu imagino. A gente percebe que tem bancos, lixeira, então é um local propício para a prática de lazer intelectual, social. Realmente o que mais fica faltando é a prática cultural. Ali tem um bebedouro, o que acaba sendo bem útil, né, quando o pessoal tá praticando futebol aqui. E aqui a gente tem a pracinha, então. A pracinha não, perdão, a academia. Então esses daqui são alguns dos aparelhos. São mais voltados para mobilização articular mesmo. Aparelhos bem simples. A gente sabe que é bem negativo o fato de que existem essas academias e não existe nenhum programa governamental para pagar um profissional, né, que fique orientando. Então, basicamente são, assim, algumas coisas têm uma orientação aqui, um alongador de músculos envolvidos. Então, existe a intenção de que isso seja positivo, né? Os equipamentos estão novos, são bons, né? No sentido de que estão novos e estão bem pregados no chão, por exemplo, então evitam algum tipo de acidente mais grave. E aqui tem uma placa com orientação de alguns alongamentos. Alongamentos simples. Todos bem simplinhos mesmo, identificando ali os grupos musculares, o telefone de emergência. E aqui nesse local também a gente encontra algumas coisas em relação ao lazer infantil. Então é nesse local que havia uma família, por exemplo, e a menininha estava brincando nesses brinquedos aqui. Tem um escorrega, ali tem uma gangorra. E basicamente é essa minha apresentação aí. Na Praça Peixinho, em Piracicaba, interior de São Paulo. Valeu!